Boa tarde! Boa tarde! Live super esperada, que é pra gente falar sobre telemedicina. Assunto que eu amo, não só assunto, né? Uma prática que eu amo. Oi, Joyce, seja bem-vinda. Deixa eu botar aqui o tema telemedicina na pediatria, ampliando cuidados. E estreitando fronteiras. Prontinho. Gente, vamos chegando. Manda essa live para aquela sua amiga, para aquela pessoa que você gosta. Se você é mãe e por acaso está aqui hoje, manda essa live para o seu pediatra, ainda mais se ele não faz telemedicina ainda, né? Porque essa live vai ser incrível, imperdível, tá? Eu vou dar para vocês o passo a passo aqui para vocês fazerem a telemedicina de maneira segura, de maneira gostosa, né? Então vamos lá, tá? Por que eu resolvi fazer essa live? Porque final do ano chegando, eu vendo vocês, né, gente? Eu tenho vários grupos com alunas minhas, alunos meus, e eu vi nos grupos algumas pessoas comentando que final do ano estava diminuindo demanda, que final do ano os pacientes estavam sumindo, né? Que final do ano tinha muita gente pedindo telemedicina, que tá na correria, que é um horário mais flexível, que é um horário de às vezes 7, 8 da noite, né? Quer correr para aproveitar que a cria tá de férias para coletar exames laboratoriais, para já começar 2026 com o pé direito, porque a imunidade da criança que vai iniciar as aulas lá em fevereiro, ela precisa ser construída agora. Não adianta a mãe chegar, para as mamães que estão aqui, não adianta a mãe chegar lá, ó, para a doutora Bruna e falar: Bruna, semana que vem começam as aulas, eu preciso que o meu filho tenha uma imunidade boa, porque começar essas aulas é acabar férias e ele começa a ficar doente pra caramba. Mas isso a gente começa a construir agora, tá? Então, para vocês, pediatras, isso também é uma ótima narrativa, né, para vocês trazerem aí para os seus pacientes, para que vocês ainda esta semana e semana que vem e até mesmo ali no dia 22 e 23 vocês captem pacientes online, tá? Bom, para começar aqui, gente, a minha unha tá uma coisa. Para começar aqui, eu falar desse tema, eu vou contar um pouco assim da minha história que tá relacionada com a história da telemedicina. E como eu sempre falo, gente, toda vez que eu trouxer minha história aqui, é para vocês irem pensando em vocês. E como que vocês podem pegar parte da minha história ou parte do que eu tô trazendo e integrar, né, na realidade de vocês. Então, eu terminei, né, a minha especialização em gastropediatria em 2019, minto, em abril ali de 2019, né, março, abril de 2019. Eu me mudei de cidade, eu tava em Botucatu, onde eu fiz gastro, e eu fui morar em São José do Rio Preto, onde meu marido estava terminando urologia. E eu, muito estudiosa que sou, comecei a fazer vários cursos, né? Fiz pós-graduação de autismo, fiz pós-graduação de gastroenterologia funcional, fiz pós-graduação de pediatria integrativa. E qual que era o meu diferencial nesses lugares? Primeiro diferencial é que eu era aquela aluna um pouco chata, aquela que levantava a mão, aquela que assistia todas as aulas, aquela que tirava dúvida com o professor, abria a câmera. Então, eu sempre tive a intenção, além, claro, do meu temperamento sanguíneo, né, gente? Tem isso aí, de ser vista pelos professores e pelos outros alunos ali. E isso deu muito certo,
Por quê? Porque os professores começaram a ver o meu potencial, os meus colegas, principalmente na pós de autismo, começaram a falar, poxa, ela é gastropediatra, ela tem uma residência de gastropediatria, ela já tem esse olhar integrativo. Vou começar a encaminhar pacientes para ela. E foi aí que a minha agenda da telemedicina começou a surgir, e não só surgir, como começou a aumentar, tá? Gente, no início não tinha ainda pandemia, tá? Isso foi antes da pandemia. Então eu fazia tudo no Word, né? Eu nem sei direito se podia ficar fazendo telemedicina. Eu fiz um documento assinado, carimbado em PDF, eu passava toda a receita para lá. Ou no comecinho, gente, eu lembrei que agora, sabe o que eu fazia? Eu fazia a receita à mão, carimbava, escaneava e mandava a receita carimbada, escaneada para o paciente. Então eu comecei assim. E aí veio a pandemia. Na pandemia, tudo fechou e aí a telemedicina não só ganhou força, como ela ganhou respaldo, né? Então, era possível, totalmente legal ali, possível a gente estar fazendo a telemedicina, certo? E aí, em 2022, pouco tempo, o Conselho Federal de Medicina, ele realmente regulamentou, através de uma lei, né? Uma resolução, na verdade, uma lei não, uma resolução, a resolução 2314, regulando a prática da telemedicina no país. E desde que houve, né, essa regulamentação, a telemedicina, gente, é super legal, é super possível e todo mundo pode fazer, tá? Se dentro de você, pediatra, ainda existia alguma coisa, alguma crença, algum achismo de que telemedicina não era algo legal, é totalmente legal pelo Conselho Federal de Medicina, tá? É claro, né, que eu tô até aqui, né, com a lei. Então, a lei assegura princípios importantes, como autonomia profissional, consentimento livre e informado do paciente antes da consulta. Então, é óbvio, né, gente, que você não vai vender uma consulta e quando chega na hora uma telemedicina, isso tem que ser informado. Olha, é uma telemedicina, é um teleatendimento, é um atendimento online. E eu tô entendendo também, né, que a gente tá falando aqui de um paciente que ele já vai procurar a telemedicina, ele não vai procurar um atendimento presencial, tá? Que mais? Deve seguir os mesmos padrões éticos do atendimento presencial, inclusive no que diz respeito à confidencialidade, sigilo dos dados e privacidade, tá? O profissional precisa estar regularmente inscrito no conselho da classe, tudo certinho, isso daí é óbvio, né? E olha que interessante. Em casos de segmentos de doenças crônicas ou que demandam assistência contínua, há recomendação que periodicamente seja realizada uma consulta presencial, ou seja, a telemedicina complementa, mas ela não substitui completamente a consulta física, quando necessário. E isso também acontece na pediatria, tá? A gente vai precisar, com uma certa periodicidade, que um pediatra examine a criança, avalie crescimento, avalie desenvolvimento, né? Avalie ali órgãos sexuais e tudo mais, tá? E aí eu vou contar pra vocês, então, como que vocês devem e podem estar fazendo a telemedicina. Eu sei que às vezes na cabeça do pediatra é complicada a questão da telemedicina, porque nós fomos formados e nós aprendemos, tanto na faculdade quanto na residência de pediatria, aquele atendimento bem clássico. Então, o paciente chega, você pergunta o que está acontecendo, ou você, né, vai ali para consulta de puericultura, você vai medir, você vai pesar, né? E daí vai ali prescrever algum medicamento, suplemento, orientação, que seja. E aí muita gente fica, Nath, mas eu não consigo nem imaginar a telemedicina. Como que eu vou medir? Como que eu vou pesar, né? Então, vamos lá. Vou falar um pouco de mim agora, mas como eu já falei, sempre falo, tô falando de mim, mas você tá pensando em você. No meu caso, né, a telemedicina sempre foi uma realidade, gente, incrível. Por quê?
Porque quando eu morava em Rio Preto, eu já comecei a fazer minha cartela de clientes de telemedicina. Eu fiquei morando 1 ano só em Rio Preto, eu tinha consultório físico lá também, atendia em 2 lugares, né? E aí no ano seguinte eu mudei para Barretos. Então muitos dos pacientes que eu já atendi em Rio Preto presencialmente, eu continuei atendendo por telemedicina em Barretos. Eu fiquei em Barretos mais 1 ano e nesse ano também eu tinha lista de espera de 200, 300 pacientes e eu já fazia muita telemedicina. E aí eu me mudei para Salvador. Quando eu mudei para cá, gente, meu marido, né, que é cirurgião, até ele achar um hospital para ele trabalhar, uma equipe, né, ele ficou acompanhando os médicos ali no hospital por quase 4 meses. Se não fosse a telemedicina, gente, eu não sei o que seria da gente, porque eu estava grávida, né? A gente teve um custo enorme com mudança pra cá, cheque calção de apartamento, né? Mobiliar apartamento. Então foi um gasto expressivo. E se eu não tivesse a telemedicina, eu não sei como seria, porque para eu chegar numa cidade como Salvador e já pegar plantão, não sei aonde, sair de noite para ir para plantão, sair 7 horas, nossa, eu não conseguia nem imaginar, até porque eu já tava parando de dar plantão. E eu atendia, pessoal, cerca de 70 a 80 pacientes por mês de telemedicina, para vocês verem como é totalmente possível. Isso lá em 2022, tá? E os pacientes tinham um resultado maravilhoso e incrível. Talvez um diferencial, né, do meu atendimento para a Ana aqui, meu receio é quem vai examinar. Isso, Ana, eu peço para examinar. Vou falar disso aqui agora, tá? A minha diferença é que eu tinha 3 abordagens de telemedicina. A primeira era o atendimento de pediatria integrativa, Bruna. Então, o paciente chegava, a mãe chegava assim, doutora, ele tem uma pediatra tradicional, era assim que elas falavam, apesar que eu também me considero uma pediatra tradicional, né? Mas ela tem a pediatra, mas é uma pediatra que não tem profundidade na consulta. Ela vai, pergunta se tá tudo bem, examina, pesa, mede, né? Até pergunta ali de uma coisa ou outra como é que tá a alimentação e tal, mas é só isso. E eu queria alguém para olhar para o meu filho de maneira integral. Eu queria alguém para me escutar. Eu queria alguém até para eu falar de algumas questões que eu tenho, assim, em relação, às vezes, ao parto, ou às vezes à própria criança, ou às vezes, assim, alguma culpa, né? Então, eu queria muito passar em consulta com você, porque eu queria que você tivesse esse olhar para o meu filho. Eu queria muito fazer suplementação. Eu queria muito que você me orientasse em relação ao intestino, a microbiota, a inflamação, todos esses pontos, né? Então, essa era uma das minhas abordagens, a pediatria integrativa. E realmente, gente, o que eu preciso falar para vocês, ó, a Lisa aí, minha aluna número 1, que faz telemedicina adoidado, né? Maravilhosa, já vamos falar mais, né? Em relação a inclusive, essa possibilidade de captação de pacientes que no presencial a gente não tem, tá? Então, voltando à minha consulta para que vocês se inspirem na consulta de vocês. Então, esse olhar integrativo, corpo, mente, espírito, e a anamnese integrativa que eu ensino para vocês, que inclusive eu tô até aqui pensando em fazer uma live, né? De como que eu faço a minha anamnese, ou então até um workshop disso, porque vocês me pedem muito essa estruturação da consulta integrativa, tá no meu radar aqui. Mas quando eu tenho uma anamnese integrativa bem estruturada, como se fosse uma metodologia de atendimento, fica muito fácil fazer a telemedicina, porque você não vai ficar só no peso, na altura e na rotina, né? Você vai ter várias questões para abordar, para perguntar, né? Você vai ter um tempo ali só com a mãe, tá? Para entender as angústias dela, os desafios, o comportamento dessa criança, as questões, né, pessoais dela que tá interferindo nessa relação com o filho, a relação com o marido. Então tem muita coisa, gente, pra gente abordar, né? Segundo ponto, segundo tipo de atendimento que eu tinha era um atendimento como gastropediatra, que aí o paciente vinha
né, para eu tratar questões gastrointestinais. A PLV, refluxo, constipação, tudo isso, nossa, gente, sempre foi perfeitos resultados incríveis e fantásticos. E o terceiro tipo de consulta era consulta para suplementar. Então eu tinha uma demanda enorme, ainda mais em 2020, 2019, que quase ninguém suplementava. Eu ensinei uma galera aí, né, para vocês como suplementar, então não tinha quem fizesse suplementação. E a suplementação, gente, ela é totalmente plausível da gente fazer online. Por quê? Porque você vai solicitar os exames laboratoriais desse paciente, você vai fazer a leitura e toda a interpretação, o foco da consulta vai ser principalmente esse, né? E depois você vai mandar a prescrição dos suplementos manipulados individualizados, né? Pra mãe mandar manipular e tudo mais. Então, assim, dá muito, muito certo, tá? E aí, gente, vocês entendem, né? Quem é aqui pediatra que ainda não conhece a pediatria integrativa, quem é aqui pediatra e ainda não conhece a suplementação ou não pratica a suplementação manipulada, individualizada, precisa conhecer. Porque aí você tem essa ferramenta na sua mão e você pode, né, fazer a sua puericultura ali no consultório e fazer atendimentos de pediatria integrativa e atendimentos de suplementação online, tá? Gente, e vamos combinar que o online é maravilhoso. Eu tô aqui, ó, na minha casa, olha lá, vendo meu vizinho ali, né? Eu almocei com a minha filha, eu botei ela pra dormir, hoje não, foi ontem, né? Eu fui ali, tomei meu banho, acabei minha reunião. Então, assim, você tá em casa, você não tem gasto nenhum, a não ser com a internet, com a luz, mas você vai ter internet e luz do mesmo jeito. Você tem um mundo de clientes, de pacientes que podem chegar até você. Você tá entendendo? Você não vai ficar restrita, porque tem gente que fala, ai, Natália, mas é que eu moro, minha cidade tem 5.000 habitantes e o pessoal não liga muito para esse negócio de integrativa, de suplementação. O pessoal acha cara a minha consulta. Gente, você vai ter... Eu tinha paciente da França, eu tinha paciente da Finlândia, eu tinha paciente de Londres, eu tinha paciente da Espanha, Portugal. Então, assim, eu tinha pacientes de tudo que era canto desse mundo, né? Nem do Brasil. Ah, Nath, mas como é que chegava o suplemento até lá? Tem farmácias de manipulação que entregam lá. Ou então eu orientava a mãe a procurar produtos prontos lá, né? Que atendesse ao que eu precisava ali naquele momento. E quando vocês começam a entender esse olhar integrativo, vocês vão ver que nem tudo é sobre remédio. Nem tudo é sobre suplemento. Nem tudo é sobre, tal produto que tem no Brasil e não tem lá, né? É muito mais do que isso, né? É a escuta, é o direcionamento, é o olhar, é muitas vezes o encaminhamento para um profissional, né? Para um psicólogo, para um terapeuta que tem uma outra abordagem, mas que vai melhorar ali aquela questão que o paciente traz, tá? Então, não é mais, você não vai poder mais dar desculpa. Ah, mas é que eu moro no interior. Ah, é porque que o povo não gosta. Ah, porque que o pessoal não paga. Porque você vai ter, gente, quantos bilhões de pessoas tem no mundo? 6. Você vai ter 1 bilhão de pessoas para passar em consulta com você, né? E para que você possa aí transformar a vida. Nath, vamos lá. Eu quero prática, então. Como é que você faz, tá? Vamos lá, vou contar como que eu faço. Primeiro, né? Você precisa decidir que você quer fazer essa modalidade de atendimento. O que te impede, não tem nada que te impede, ainda mais depois dessa live que eu tô te falando aqui, né? O passo a passo, o que é pra fazer, o que não é, tá? E, gente, eu morria de medo de fazer live, eu morria de vergonha de dar palestra, mas a gente precisa fazer. Quanto mais a gente faz algo, melhor a gente fica naquilo que a gente faz, certo? Então, só começa, tá? Nath, mas como que eu começo? Primeiro de tudo, as pessoas precisam saber que você faz telemedicina. Então, você precisa falar para as pessoas, principalmente se você tiver esse canal de comunicação aqui, que a gente tá aqui no Instagram. Então, faça um post falando que é possível a telemedicina, que você atende telemedicina, que você faz pediatria integrativa por telemedicina, que você faz suplementação por telemedicina,
primeiro de tudo, as pessoas precisam saber, tá? Você pode aproveitar agora o final do ano e mandar uma mensagem para toda a sua carteira de clientes, falando que agora você também tem essa modalidade, que eles podem marcar. Você precisa olhar para sua agenda e achar um espaço, nem que seja 2 consultas por semana para vocês começarem, tá? Então, né, passa para sua secretária, ó, vai ter 2 possibilidades aqui, né? Em relação até à cobrança, Nath, eu cobro menos telemedicina porque eu não tô gastando. Não, você cobra a mesma coisa que você cobra no seu consultório. Não é menos, tá? É exatamente igual. Até porque senão você vai às vezes tirar um paciente que iria passar presencial para passar na telemedicina. Então, é o mesmo valor. Inclusive, bora aumentar esse valor aí em 2026, né, meu povo? Mas enfim, isso é tema para uma próxima live. Número 2. Você precisa comunicar para o paciente que é uma consulta de telemedicina, que é uma consulta online, tá? Se você quiser ficar mais tranquilo e respaldado, você pode mandar um termo de consentimento para o paciente assinar de que é uma consulta de telemedicina, tá? Você pode mandar ali por esses aplicativos que faz assinatura eletrônica e pedir para ele assinar. Mas isso é um cuidado extra. Se você falar, se tiver bem claro na sua comunicação que é telemedicina, que obviamente vai estar. Se no prontuário do paciente você colocar que foi um atendimento por telemedicina, tá? Isso já basta para você ficar tranquilo, para você ter segurança. Mas, Nath, eu sou uma pessoa muito ressabiada, muito desconfiada. Parênteses, vamos olhar para isso aí, né? Esse medo de traição, mas tudo bem, fecha parênteses. Se você quiser fazer um termo de consentimento bem simples, você pode fazer e pedir para a secretária enviar, depois que ele pagar a consulta, tá? Para ele mandar ali assinado por esses aplicativos DocSign, né? Até o Gov, BR, enfim. Segundo, você precisa escolher uma plataforma pela qual você vai fazer o atendimento, tá? Pode ser o WhatsApp vídeo? Pode, mas eu não recomendo. Por que, Natália, que você não recomenda? No meu caso, eu não recomendo porque entra ligação, entra WhatsApp, entra a TIM, a Claro, a Oi te ligando ali, enchendo o saco, e aí aquilo acaba, né? E existe também uma questão que eu acho que o WhatsApp, claro que aí você faria, né, por um WhatsApp Business, muitas vezes, sem ser o seu WhatsApp pessoal, eu acho que já fica uma proximidade bem grande, assim. Então, eu não gosto muito de fazer pelo WhatsApp, mas poderia ser, tá? Nath, por onde você faz? Eu gosto de fazer os meus atendimentos pelo Zoom. Então, eu já uso o Zoom no meu trabalho e eu gosto dele porque ele me dá a possibilidade de eu continuar vendo o rosto da mãe durante toda a consulta e, ao mesmo tempo, escrever tudo no meu prontuário. E aí, por falar em prontuário, vamos falar de prontuário. Existem vários prontuários eletrônicos hoje em dia que já tem a modalidade de telemedicina desde lá de 2020, quando começou a pandemia, tá? Então, o iClinic tem, o Amigo tem, o meu chama MedPlus também tem, mas eu confesso pra vocês que por comodidade, né, nem comodidade, eu acabei acostumando a usar o Zoom, né, e eu acabo fazendo pelo Zoom, tá? Que mais? Então, você pode fazer igual eu, que eu faço pelo Zoom e tenho meu prontuário eletrônico. Sempre coloco no prontuário eletrônico. Paciente atendido por telemedicina. E aí eu começo toda a minha anamnese ali, tá? E aí, gente, nessa live eu nem vou entrar nas questões, assim, de quanto que você cobra, como que você faz, o paciente, você faz o pagamento antes da consulta, mas já respondo que sim, tá? O paciente tem que ter pago para daí ele receber o link da consulta, tá? Como que você faz as receitas, Nath? Gente, 2026 tá aí. Não sugiro que a gente continue com receita à mão. Sugiro que a gente faça receita sempre eletrônica, tá? Qual prontuário eletrônico você usa? Dá para usar do CRM? Dá. Bruna, eu não tenho certeza que no CRM tem essa possibilidade da telemedicina já ser dentro do prontuário eletrônico deles. Eu preciso
confirmar, não sei se você tem essa informação. Eu uso um que chama Med Plus, mas eu vou ser sincera, eu não amo. Só que eu já tenho lá meus 6.000 pacientes, e aí como é que eu, né, troco agora, eu fico com medo de perder todo o prontuário deles, né? Então, acaba que eu fico presa a isso. Eu não recomendo muito esse que eu uso, não. Já me falaram muito do iClinic, que é muito bom, o Amigo, que é muito bacana, e o pessoal tem usado muito do próprio CRM, né? Bom, receita, então, né? Prescrição, eu faço pelo prontuário eletrônico, pelo minha prontuário de assinatura digital, que eu uso o Memed, tá? Então, a minha secretária, ela já coloca lá no Memed o paciente, o CPF, o endereço, tudo que precisa. Quando termina a consulta, eu busco lá o paciente e aí eu faço a prescrição deles, tá? Isso, posso usar o Zoom. Exatamente, Bruna, eu uso o Zoom, eu deixo o rostinho da mãe lá, né, vendo ela, a expressão dela, toda essa linguagem corporal dela, e vou anotando tudo no meu prontuário, que no caso é o Med Plus, mas que o seu pode ser o CRM. Mas aí você não vai passar tudo depois, não, você vai fazendo ao mesmo tempo. Ela tá com o Zoom ali, você só minimiza o Zoom, vai falando e vai fazendo, entendeu? Então é assim que eu faço. Se você quiser abrir o Zoom no iPad, por exemplo, e ir colocando ali no prontuário, é uma outra possibilidade também, tá? A prescrição eu faço pelo prontuário, né, de assinatura eletrônica, que no caso é o Memed. Já mando tudo com assinatura digital para a mãe, tá? Às vezes eu faço em PDF, então eu tenho um PDF já com a minha logo, com o meu endereço, com o meu carimbo, inclusive. Eu salvo em PDF e mando para ela, tá? O CRM é grátis, é muito bom, tá? Eu só não sei se tem já para você fazer a telemedicina, fazer a videochamada por lá, porque tem uns que tem, certo? Bom, que mais? Em relação ao exame físico. Então, como eu atendi essas 3 modalidades, pediatria integrativa, suplementação e gastro, na grande maioria das vezes, a mãe já tinha passado por algum pediatra, né, tradicional, presencialmente. Então, já aconteceu de eu entrar em contato, mandar mensagem para o pediatra, perguntando se tinha alguma coisa ali no exame físico, ainda mais se a consulta tinha sido mais recente. Ou eu pedia para a mãe, tipo assim, mãe, eu preciso que alguém examine, meça de maneira adequada, pese de maneira adequada, né? Tem como você marcar um pediatra, mesmo que seja um pediatra do seu plano, e que seja um pediatra, né, que as pessoas falem bem, para você ir lá fazer esse exame físico? Tem, doutora? Marco sim, vou lá, faço o exame físico e te mando tudo direitinho, as medições. E eu sempre pergunto, mãe, existe alguma coisa, né, que você repara, alguma mancha, alguma dermatite, né, como é que tá o cabelo? Me fala um pouco da parte física da criança durante a consulta. Eu gosto de fazer primeiro a consulta com a mãe. No final da consulta, eu chamo o paciente para eu poder, né, conversar com ele, observar. E aí eu já faço uma interação com esse paciente, já falo com ele assim: olha, a partir de agora, a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. Olha, sabe o pão, a bisnaguinha com mortadela e requeijão que você come todo dia, que você gosta? A gente vai começar a trocar por um pãozinho assim, assim, assado. Em vez da mortadela, vai ser um frango desfiado. Então, eu gosto de chamar o paciente para ver ele, para ele me conhecer, para a gente criar um vínculo e também para eu ir observando essa criança. Já aconteceu de uma mãe pintar uma criança que ela era isso, que ela era muito doente e que era uma imunidade muito baixa e que ela não sabia mais o que fazia com a criança que só ficava doente. Gente, na hora que o menino chegou, um menino forte, corado, e aí, tia, lindo, né? 8 anos de idade, eu falei assim, meu Deus, não tô vendo doença nessa criança, né? E aí, né, eu já fui trazendo pra mãe, então, né, a gente tem que olhar pra isso, tem que olhar pra aquilo, nananã, e tal. Então, eu sempre gosto de ver a criança no final da consulta.
Além de gostar de ver a criança no final da consulta, eu sempre peço para a mãe me enviar vídeos depois da criança, brincando, se relacionando com outras crianças, comendo, tá? Ou em alguma questão, vamos supor, ela tem muita tosse. Você pode fazer um videozinho? Oi, Paty, boa tarde. Dela ali tossindo, até para eu ver o padrão dessa tosse, tal. Então, eu também passo esse deverzinho de casa aí muitas vezes para a mãe, tá? Vou falar um pouco para vocês como que é a minha estrutura da consulta, porque eu acredito que provavelmente o que mais impede vocês de fazer a telemedicina é tentar entender essa estrutura ali da consulta, né? Eu não vou conseguir passar tudo para vocês. Lorena Gomes, a senhorita, já foi minha aluna da pós-pediatria integrativa. Não sei se você tem aí ainda, mas você pode pegar essa anamnese integrativa. Gente, eu vou fazer uma aula. Eu já tô aqui com várias ideias pra gente fazer uma aula só sobre anamnese integrativa, formulário pré-consulta, pra eu ensinar bem pra vocês. Vocês querem? Fala aí se vocês querem. Outra coisa, gente, aproveitando aqui, tá? Que eu não falei pra vocês. Você volta e anota no prontuário. Anoto tudo no prontuário. Esses deveres de casa eu coloco lá, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Agora em fevereiro, gente, fevereiro é amanhã praticamente, começa a turma 4 da pós-graduação de pediatria integrativa funcional, tá? A gente já teve a 6ª turma que eu coordeno e a 4ª turma aqui do NC Instituto, né? Patrícia Brandão é aluna. Paty, fala pra eles o que você acha da pós. Ana Emília já é minha aluna da pós de nutrologia. Lorena já foi minha aluna. Então, eu gosto das minhas alunas que elas são fiéis, então elas não me largam. Então, se você ainda não tá na lista de espera da pós-graduação de pediatria integrativa funcional, Bruna já tá, né, Bruna? Me conta. As duas Brunas que estão aqui, Bruna Rafaela e a outra Bruna, eu acho que já estão nessa turma 4. Coloca aqui, ó, digita aqui PGT4, tá? A pós é maravilhosa, eu quero até uma pós vitalícia. Então, coloca aqui para vocês se inscreverem na lista de espera dessa turma 4, que começa em fevereiro. Tá linda a pós, ela tá leve. Eu fiz algumas modificações para ficar mais objetiva, para poupar mais ainda o tempo de vocês, tá? Mas venham pelo menos conhecer Lucimara, que entrou agora. Venha conhecer, digita aqui, a Lucimara entrou agora, PGT4. Venha conhecer a programação dessa pós, tá? Porque essa pós, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é ensinar para vocês as práticas integrativas e complementares na pediatria, tá? Como que faz aromaterapia, como que faz fitoterapia, né? Tudo com muita evidência científica, professores renomados, são mais de 65 professores. Número 2, a gente quer que os alunos saiam da pós com um olhar corpo, mente, espírito, um raciocínio clínico corpo, mente, espírito estruturado. Que linda, Cássia. Fui na consulta pré-natal do Davi com a pediatra integrativa, a doutora Karen. Doutora Karen foi minha aluna de 2021. Ela é uma querida, uma fofa, maravilhosa. Que bom, Cássia. Aí, tá vendo, gente? As pessoas querem pediatras com esse olhar integrativo, né? Elas estão buscando, procurando muito. E o terceiro pilar é autodesenvolvimento, autoconhecimento e mentalidade. Então, é o que eu sempre falo. Não adianta eu só ensinar técnica para vocês se eu não transformar vocês em seres humanos melhores, mais prósperos e promovedores de saúde. Então, aqui no NC Instituto, quem é aluno sabe, a gente não só fala da dose da vitamina A, da vitamina D, não. A gente vai fazer uma transformação interna em vocês, tá? O babado é sério. Será que eu já faço curso de suplementação e esperar após começar? Fico pensando, se eu fizer o curso, já posso iniciar a suplementação online. Eu já começava, Bruna, porque como a pós vai começar quase em março, aí você já entra no suplementação, aproveita agora o final do ano, já vai assistindo as aulas, que a gente consegue um pouquinho mais de tempo, né?
Então, eu sou a favor de já começar, tá? Bom, e aí, gente, para finalizar, pra gente ir finalizando aqui, eu vou trazer pra vocês, então, como que eu monto essa anamnese. Como que é praticamente a minha consulta, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, tenha um espaço com uma iluminação boa, com uma acústica boa, tá? Não vá atender o paciente, acho que eu nem preciso falar isso, né? Mas no meio da sala, no meio da cozinha, sentada na cama, né? A gente tem que imaginar que a gente tá num lugar sagrado, como se a gente estivesse com o paciente ali na nossa frente, certo? 2, como eu disse, eu não sugiro que a gente faça o atendimento pelo celular. Faça ou pelo iPad e vá digitando no computador, ou faça pelo computador, tá? Eu não vou ficar lá falando 1, 2, 3, não, senão a gente vai chegar aqui no 20, né? Depois, se conecte com o paciente, tá? Sugiro muito que façam um formulário pré-consulta para atender esse paciente, tá? Que é algo que eu ensino também na pós-graduação, eu ensino para os meus alunos quais perguntas que vão ter lá. Por quê? Porque você poupa tempo da sua consulta. Então, em vez de você falar, mãe, me conta a rotina, acorda que horas, dorme que horas, come o quê? Você já vai ter essa informação no formulário pré-consulta e você vai só confirmar alguns pontos com ela. Então, você otimiza muito o tempo da sua consulta, né? Você já sabe quem te indicou. Então, por exemplo, a Bruna me indicou. Ai, nossa, a Bruna é uma querida, maravilhosa, né? Ela tá ali ligada nessa parte de saúde mental do paciente. Que bom que você, né? Às vezes tinha pediatras que me indicavam para fazer a parte de suplementação, né? Olha que loucura, gente. O pediatra me indicava, sendo que ele poderia fazer, né? Mas, enfim. E aí eu faço, então, essa conexão com esse paciente antes, tá? Eu peço para ser um canal, eu peço para que, né, Deus possa me iluminar, para que eu possa ser um canal de cura, de amor para aquele paciente ali, né? Que eu me coloco ali a serviço para ajudar aquela família da maneira que seja necessária. Bom, na hora, né, a minha secretária que faz todo o contato com o paciente, porém, eu tenho um WhatsApp Business que eu falo com meus pacientes, principalmente os pacientes de plano terapêutico, que são os pacientes que eu faço plano de acompanhamento, né? Você pode também pedir para que a secretária envie o link. O paciente vai entrar no link, né? Você vai se apresentar. Boa tarde, fulana, Sônia, né? Laine, eu sou a doutora Natália, eu tô muito feliz de estar aqui hoje atendendo a sua filha, atendendo você. Também tem, gente, todo pré-consulta, que eu não vou conseguir falar aqui hoje, né? Mas todos os scripts que minha secretária manda. Então, ela já explica que a criança não precisa estar na consulta, mas que no final da consulta eu vou querer ver a criança, conversar com a criança, né? Conhecer a criança. E tudo mais. Então, eu falo lá com a mãe, eu preciso só que esteja eu e você aqui e tal. A gente vai conversar e no final eu preciso que ele venha. Vai, Bruna, depois você acaba de ler. Depois você acaba de assistir a live, tá? Bom, e aí eu começo. Bom, me conta um pouco, né, onde que você mora, toda aquela parte social. Onde você mora, quem é que mais fica com o fulaninho, se é uma babá, se ele fica na escola, né? Vocês são desse lugar que vocês moram, vocês se mudaram para cá recentemente, né? Já vou pegando algumas informações do formulário pré-consulta e fazendo essa conexão. Ah, que legal, fulana que me indicou. Ah, não conheço fulano, quero até conhecer, agradecer a indicação, tal. E aí eu não foco na queixa principal. Ah, então ele tá com diarreia há 3 meses. Ótimo, a gente vai chegar na diarreia. Mas antes eu preciso entender a história do fulaninho inteira. Então me conta, quando você decidiu ter o fulaninho, né? Ele foi desejado? Ele foi planejado? Como é que você estava com seu marido? E você vai, né, trazer as respostas. A mãe precisa ser objetiva nas respostas, senão você vai ficar 4 horas na consulta, né? Então, mãe, de maneira sucinta aqui, como é que vocês estavam? Vocês estavam bem? Não, a gente estava bem. Tô tentando aqui, gente, tirar esse blim aqui, notificação. Pronto, já tirei. E aí você vai, né? Ah, me conta então, ele nasceu de parto cesárea, ele nasceu de parto normal, como é que foram os primeiros meses de vida dele, como é que foi esse intestino,
né? Entenda realmente tudo que se passou com aquela criança para que você consiga desenvolver um raciocínio clínico para você conseguir pensar num plano terapêutico para ela, né? E aí você vai para a queixa principal. Então me conta essa diarreia agora. Eu tô entendendo que ele teve a PLV, que demorou para descobrir, que ele já tem o intestino lascado, que ele tomou muito antibiótico, ou seja, eu já entendo que esse intestino sofreu lá atrás e muito provavelmente não recuperou ainda, porque ele ainda tá com diarreia, né? E aí você vai, né, discorrendo ali. E aí eu falo com a mãe, eu dou um prazo de 7 dias para enviar, né, todo o plano terapêutico e todas as receitas e tudo mais que o paciente precisar, né, mas pode ser menos tempo. E aí eu vou ali pro plano terapêutico do paciente. Muitas vezes eu vou precisar solicitar exames laboratoriais, vou solicitar pelo MEMED, né, mando ali o pedido, e aí depois a gente vem numa próxima consulta. E aí essa parte do exame físico eu vou perguntar, tem alguma coisa que você quer me trazer? Tem alguma marca, alguma mancha, alguma coisa, né, estranha, algum tipo de dermatite? Como que é o cabelo? Como que tá a pele? Como que é a língua? Chama o paciente muitas vezes, peço deixa eu ver a língua, como é que tá, né? Então é totalmente possível, é uma delícia, tá? É muito gostoso a gente fazer telemedicina. Agora no final do ano, né, que as pessoas às vezes já querem pedir exames, aproveitar que a criança tá de férias para fazer a coleta dos exames, pode, né? É incrível, né? A doutora Paula entrando aqui, como eu disse, a imunidade lá de fevereiro das férias precisa ser construída agora e é muito fluido, é muito bacana e a gente tem resultados assim fantásticos, tá? Fantásticos mesmo, muito bons. Então, eu de coração espero que vocês comecem a fazer a telemedicina, tá? Quem já faz, mas não tá fazendo muito, que você reveja como que você tá, né, falando, se posicionando em relação à telemedicina, para você ver o quanto que é maravilhoso você ter essa liberdade geográfica, né, de estar viajando. Vou fazer uma telemedicina 8 da manhã. Vou fazer uma 2 da tarde. Vou viajar pra praia, mas vou fazer 2 telemedicinazinhas de 1 hora. Então, assim, né, ter essa liberdade. Eu já viajei pra casa da minha irmã, fiz lá da casa da minha irmã, né, já fiz de outro país. Então, é muito bom você poder ter essa liberdade e você ter uma imensidão de pacientes precisando de você, né, e querendo o que você tem ali para oferecer. Que cada um de nós vai ter algo único e diferente e que faz parte da nossa essência para oferecer. Certo, pessoal? Tô aqui pensando de fazer uma super aula para vocês, destrinchando, né, no Zoom, uma coisa mais VIP ali pra gente, uma coisa mais exclusiva só para os pediatras mesmo, né? Tô pensando em fazer um workshop pra gente, destrinchar mesmo essa consulta, esse roteiro, essa sistematização, certo? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Venham para a lista de espera da pós de Pediatria Integrativa Funcional, turma 4, vai começar 28 de fevereiro, toda hora eu acho que é 28 de março. Vai começar dia 28 de fevereiro, tá? Venham, porque esse curso, ele realmente transforma a vida de vocês, não só a vida profissional, como a vida pessoal. É casamento que se refaz, é autoestima que vem, é aquela vontade de largar a pediatria que vai embora. Então, né, se você por acaso não é pediatra e tá aqui, manda pro seu pediatra o postzinho ali que tá fincado, da pós-graduação, porque essa pós, ela é maravilhosa, tá? Todo pediatra deveria fazer. E digita aqui, gente, PGT4, se você quer receber mais informações sobre essa turma de 2026. Combinado? Semana que vem temos live. Semana que vem temos live com convidada, doutora Lucila, da Medicina Antroposófica. Maravilhosa, com a voz da Ivete Sangalo, vocês vão ver. Incrível.
Então, eu espero vocês terça-feira que vem, às 13 horas, pra live com a doutora Lucila, tá? Que vai ser incrível. E fiquem por aqui, que tá tendo muitas novidades. Eu fico louca pra contar pra vocês, gente. Vocês não têm ideia, mas eu não posso contar. Tudo no seu tempo, tá? Mas venham conhecer a pós-graduação de pediatria integrativa, porque vai trazer ferramentas para vocês praticarem a telemedicina até com mais tranquilidade, com mais fluidez, né? Com mais propósito. Ah, Lucila é mara, né, Luana? Então tá bom, gente. Ó, beijo, beijo, beijo. Até terça que vem. Tchau, tchau.